Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho de um tema relativamente simples, mas que eu acho que sempre que a gente relaciona o projeto arquitetônico com o projeto de outra disciplina, merece sempre um carinho especial. Para evitar retrabalho de outros projetistas, enfim, para evitar revisões, de não ter definido qual peça seria utilizada antes da elaboração do projeto da complementar, né? No caso, a gente vai falar do hidrossanitário e um pouquinho do elétrico também. Então, vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho importante a gente observar quando a gente está analisando ou até quando a gente está definindo o briefing para a execução do nosso projeto arquitetônico. Vamos lá. Bacias sanitárias e caixas de descarga. Quais são os tipos de bacias sanitárias? Basicamente, antes eu queria falar que eu sempre trato nos vídeos de peças padrão, peças comerciais, distâncias padrões também, às vezes do manual de instalação, ou o que a gente usa comumente em obra. Então, claro que os projetos podem ser customizados, podem ser estilizados, e aí a análise já parte para uma análise mais particular, tá? Eu vou sempre falar aqui do que é padrão. Então, nós temos a bacia convencional, né? Aquela bacia muito comum de encontrar. Outra bacia muito comum também é a bacia para caixa acoplada. Nós temos a bacia com caixa acoplada e aqui eu digo a diferença entre as duas. Assim, pela imagem a gente já entende um pouco, né? A bacia para caixa acoplada é uma bacia, basicamente a bacia convencional com a caixa acoplada acima dela. E a bacia com caixa acoplada, ela já vem de fábrica com a bacia sanitária, a descarga sanitária embutida na bacia, certo? Temos também a bacia suspensa, né, que é aquela bacia que por baixo o pé não encosta no chão, ela é fixada na parede, na alvenaria. Os tipos de descarga. Nós temos a caixa de descarga para acoplar, né, não tem muita novidade. As caixas de descarga tipo hidra e a caixa de descarga de sobrepor, que são aquelas caixas que ficam mais altas. Uma coisa importante de falar é que hoje a gente tem a possibilidade de dual flux ou duo, que é aquela descarga que tem dois botões, tanto faz hidra como de acoplar, nós temos essa possibilidade, onde a descarga despeja apenas parte da água. Então, nós temos a convencional, que são descargas de 6 e as mais antigas até de 9 litros. E nós temos esse sistema dual flux ou duo, onde elas liberam no botão pequeno 3 litros e no botão grande 6 litros. As descargas acopladas. O que verificar quando a gente está analisando um projeto? É importante verificar que o ponto de água fria para essa descarga é locado do lado esquerdo da bacia. Isso é um padrão. Ele fica a 20 centímetros do eixo da bacia. Então, se você está fazendo um projeto de alvenaria, você já prevê, você já combina com o seu projetista de hidrossanitário, que provavelmente já vai fazer dessa forma, locar esse ponto de água do lado esquerdo da bacia a 20 centímetros do eixo e a 20 centímetros de altura do piso acabado. Então, esse é um padrão que a gente utiliza hoje em dia. Quando a descarga, por exemplo, essa descarga acoplada aí, esse vaso aí é um vaso automático. Então, ele tem a descarga automática, abertura e o fechamento do vaso automáticos também. Então, esse vaso também tem um ponto elétrico. E aí, nesse caso, a gente loca o ponto elétrico do outro lado, né? Do lado direito da bacia. Isso eu tô falando de quem olha para a bacia, tá? Do lado direito da bacia também a 20 centímetros do eixo e a 20 centímetros de altura. Tá? Isso é importante. E aí, qual é a parte boa da história? Você já tem que no seu projeto já dizer que você vai usar um vaso desse já no início para que o projetista de elétrica preveja esse ponto aí. Então, assim, para evitar retrabalhos do projeto vir, tá sem o ponto e tal, então isso no briefing de projetos, no estudo pré-concepção, você já define para os projetistas que tipo de acionamento você vai querer, se vai ter alguma coisa específica, por exemplo. A descarga embutida, o tipo hidra, né?
É importante a gente entender que essa descarga ela possui um reservatório interno à parede. Então, ela é uma descarga que ela possui um equipamento até consideravelmente grande embutido na parede. Então, esse equipamento, ele tem a espessura de 8 centímetros. Então, ele ocupa praticamente o trecho todo de bloco, né? Você acaba assentando a alvenaria, depois quebrando a parte do bloco, encaixando a descarga e fechando a alvenaria de novo. Nesse caso, é importante a gente observar que é muito complicado, é difícil, a menos que você dobre a parede. Você tem, por exemplo, aqueles sanitários públicos onde você bota uma parede, vasos de um lado, vaso do outro, sanitário feminino, sanitário masculino e os vasos todos em planta, né, de costa um para o outro. Nesse caso da parede da descarga hidra, se for sua opção, você tem que colocar uma parede dupla, porque a menos que você desencontre os vasos. Mas se você quer a plantinha exatamente igual e rebatida, você não consegue colocar uma descarga hidra. Então, vamos lá. O eixo da descarga, normalmente a gente coloca a 90 centímetros, né? Essa caixa é feita para ser instalada com a altura de eixo do acionador da descarga a 96 centímetros do piso. E a alimentação de água fria para essa descarga é por cima. Ela vem mais ou menos com 1,10 de altura e engasta por cima nessa caixa de descarga. Então, já é uma diferença considerável para o projeto hidrossanitário. Se você vai prever uma descarga hidra, você já tem que dizer para o projetista, porque a alimentação é completamente diferente. A gente viu que a outra era 20 centímetros do piso do lado esquerdo, essa já vem por cima a 1,10 de altura. Então, a incompatibilidade com outras instalações na alvenaria instalada, mesmo que em ambiente adjacente. Eu falei sobre 2 banheiros, um simétrico ao outro, mas a gente também tem que observar, porque às vezes esse sanitário com um outro ambiente que não tem nada a ver, mas que tem instalações passando nessa parede também, instalações elétricas, outras tubulações e tal, também causa incompatibilidade, porque, como eu disse, ela ocupa o recheio inteiro da parede. Os 8 centímetros de bloco, por exemplo, se você vai no bloco de 9, ela já ocupa os 8 centímetros, no bloco de 11,5 ela já ocupa o recheio inteiro da parede, então nada passa com ela, mesmo que você esteja alimentando alguma coisa do ambiente vizinho, certo? A caixa de descarga e sobrepor é bem pouco utilizada, mas existe a possibilidade também. O ponto de água fria também fica alocado à esquerda da bacia, porém numa altura mínima de 1,70 do piso. Como a gente pode observar aqui, é um ponto alto, né? Com altura mínima de 1,70 a 2 metros é o que normalmente se usa. Sim, esse tubo, ele é ajustável, tá? Essa é a altura ideal que normalmente se utiliza, mas a gente tem uma certa flexibilidade com o posicionamento dessa caixa de descarga. E o que é que a gente tem que observar? Banheiro, a gente tem esquadrias altas e às vezes essas caixas de sobrepor podem ter incompatibilidade com a altura das nossas esquadrias. Sobre o esgoto, para finalizar. O esgoto, para as bacias convencionais, nós utilizamos normalmente o esgoto no piso e distando o furo para o esgoto. Se você está fazendo uma planta de furação e você precisa prever esse furo, esses tubos normalmente que saem da caixa da bacia sanitária para esgoto tem bitola de 100. Então a gente normalmente prevê um furo imediatamente superior, né, um furo de 150 com o eixo dele locado a 31 centímetros da parede. 30, 31, se for uma bacia infantil, aí é 26, você ajusta um pouquinho, mas no geral, se você coloca o eixo a 30 centímetros da parede, está atendendo a todos os modelos de vaso, por exemplo, exceto infantil, certo? E temos a bacia de saída horizontal e a bacia suspensa. Essas bacias a gente utiliza muito. Bom, a suspensa bastante por uma questão estética e para o piso ficar livre, né? Às vezes é utilizado assim em shopping centers e tal, para facilitar a limpeza e tal. E as de saída horizontal, porque às vezes também a gente não tem como sair o esgoto para baixo, né? Porque por alguma incompatibilidade com o apartamento de baixo, às vezes naquele trecho no apartamento de baixo não tem forro, ou tem um pé direito muito baixo.
e aí existe a impossibilidade de passar um tubo de esgoto por ali. Então a gente usa a bacia de saída horizontal e essa saída fica normalmente a 19 centímetros do piso, colocado na parede, no eixo do vaso. Enfim, é isso. Um pouquinho aí sobre bacias sanitárias e caixas de descarga. Espero que tenham gostado. Bons estudos!